Boa noite aos amigos, boa noite àqueles que vão assistir essa live. No caso aqui, eu estou gravando essa live, não será ao vivo, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que vão assistir essa live. Compartilhe, né, comente, e dê sugestões para os próximos temas, né? Dê sugestão para os próximos temas. Próximo sábado eu estarei falando sobre os dons espirituais, cessaram ou não. Estarei convidando um grande amigo meu, o pastor, ele estará falando sobre os dons espirituais, se cessou ou não cessou. Aí quem defende a área que os dons espirituais ainda está em vigor são os continuistas. E aqueles que negam os dons espirituais no dia de hoje são sensacionistas, que eles creem que os dons espirituais já cessaram. Mas hoje eu quero trazer uma reflexão, um estudo, uma análise profunda sobre o texto de Hebreus. O livro de Hebreus, a epístola de Hebreus, que vai falar de muitas coisas, inclusive veemente sobre fé, sobre a salvação, que a salvação é simplesmente pela fé e não por obras, inteirando aquilo que o apóstolo Paulo fala, que nós somos fé, que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obra, para que ninguém venha se gloriar. O apóstolo Paulo falando no livro de Efésios. Mas nós temos que entender que a Bíblia ela tem que ser interpretada de uma maneira correta. E quando nós abrimos o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1, nós se deparamos com um texto que às vezes as pessoas interpretam de maneira equivocada, comete uma desexabação ao texto bíblico, um exagero, né, gritante no texto bíblico. Muitos pegam o texto de Hebreus capítulo 12, verso 1, e diz que ali pessoas ímpias, pessoas que vão nos acusar, pessoas que vão nos apontar, né, se nós fizer alguma coisa de errado, né, mas nós entendemos que ali não é simplesmente aquilo que o povo fala, mas sim o que o texto diz. Para nós analisarmos o texto de Hebreus capítulo 2, verso 1, é necessário nós voltar para o capítulo de número 11, que vai falar sobre fé, que vai falar sobre pessoas que tiveram uma vida ceifada em prol do evangelho. Nós entendemos que neste período que aconteceu essa perseguição, que inclusive muitos judeus eram mortos naquele contexto, e nós entendemos que ali o autor, inspirado por Deus, ele também pode ter relatado aquilo que estava acontecendo. Período de muita morte, muita perseguição contra a igreja primitiva. E o autor simplesmente ele está inteirando, está colocando no livro sagrado aquilo que realmente estava acontecendo. E nós entendemos, já vamos ler o texto, com a qual eu quero me aprofundar um pouco, e vamos entender que o texto não está falando de pessoas que vêm nos acusar, nos apontar, nos denigrir a imagem, se nós pisar na bola, não. O texto está falando de pessoas que tiveram a sua vida ceifada, pessoas que tiveram a sua vida destruída por amor de Cristo Jesus, aqueles que tiveram o testemunho de alcançar a justificação pela fé, a qual o escritor de Hebreus, das epístolas aos Hebreus, vai falar tremendamente. Vamos ler o texto a qual eu quero me aprofundar nesta noite. Vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam, corramos com paciência a carreira que nos está
que nos está proposta. Nós entendemos que aqui a palavra portanto, ela não aparece em nenhum texto. Inclusive, nós entendemos que o português ele é bem claro. A palavra portanto, ela não aparece em começo de texto, ele não aparece em começo de texto, ele não aparece. A palavra portanto já é no final. Então, aqui a palavra portanto, ela aparece. Se nós entendemos a palavra portanto, quer dizer que o texto está começando. O que houve aqui? Aqui houve um erro de divisão de capítulo. Nós sabemos que a Bíblia ela não foi escrita, e quando ela foi escrita, ela não foi dividida em capítulo e em versículo, mas posteriormente, depois de muitos anos, que a Bíblia foi dividida em capítulos e em versículos, né? Aí houve alguns erros de divisões de capítulo e de versículos. E aqui houve um caso de erro de divisão, portanto, a palavra não aparece na língua portuguesa para um começo de um texto, mas sim para o final. E nós entendemos que a palavra testemunha, ela vem do grego marturion, ou mártires, quer dizer, pessoas que tiveram a sua vida ceifada, pessoas que tiveram a sua vida destruída por amor do evangelho. Se nós olharmos para trás, vamos entender que, como eu falei, que pessoas tiveram sua vida ceifada, pessoas tiveram a sua família destruída porque não aceitaram a regra do contexto da época, dos imperadores, daqueles que não serviam a Deus, mas queria impor que aqueles que servissem a Deus deixassem de servir e começasse a adorar o seu Deus pagão. Porém, o crente que é crente, ele não se dobra a qualquer coisa, eles não se dobravam. Então, por que ele não se dobrava? Então, eles eram que castigado, eles eram moídos até a morte, e muitos deixados para trás nas arenas, e por isso que o autor aos Hebreus vai citar, portanto, vós estão rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Essa testemunha que eu falei é pessoas que morreram em prol do evangelho, pessoas que tiveram a sua vida ceifada, pessoas que tiveram a sua vida destruída por não negar o amor ao Cristo Jesus. E muitas pessoas compreendem de maneira equivocada e diz: ah, mas o ímpio está lá nos acusando, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Ah, o ímpio vai nos acusar. Ah, o fulano vai nos dizer, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. E não é isso que o texto está querendo dizer. O texto é bem simples e dizer que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, pessoas que tiveram amor ao Evangelho, pessoas que tiveram a sua vida ceifada, pessoas que tiveram a sua vida destruída aqui na terra, mas tiveram um testemunho de viver com Cristo na glória. E a palavra, como eu falei, testemunha, ela vem do grego marturion, ou mártires, pessoas que tiveram sua vida destruída. Então, a palavra ali, testemunha, não é, o ímpio querendo acusar o crente, não é o ímpio querendo destruir a vida do crente, não é o diabo querendo destruir a vida do crente, mas aqui, nesse contexto de Hebreus capítulo 12, verso de número 1, está falando daqueles que morreram em prol do evangelho. Né? Inclusive, se nós voltar ao capítulo 11, vai falar sobre aqueles que obtiveram a fé, a galeria dos heróis da fé, aqueles que tiveram um testemunho de alcançar, aqueles que tiveram um bom testemunho e alcançou a justificação pela fé. Se nós entendemos esse livro, que às vezes é a luz, vamos entender. Como é que nós sabemos que a salvação não é pela obra? Como é que nós sabemos que a salvação não é por sacrifício? Nós vamos entender porque o escritor de Hebreus colocou aqui. Porque nós entendemos que a revelação ela é progressiva. Deus revelou no Antigo Testamento e ela foi, e Deus terminou de revelar. Deus, ele deu a revelação e o completou
no Novo Testamento. Ele deu a revelação no Velho e completou no Novo. Por isso que nós entendemos que nós que cremos no dispensacionalismo, nós entendemos que a revelação é progressiva. Deus trabalhou através da história, revelando por pedaços. Deus revelava um pedaço, Deus revelava outro, até se completasse por completo a obra reveladora de Cristo na terra. Então, esta palavra que eu quero deixar para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos vendo, através do YouTube, através do Facebook, siga nós aí no YouTube, siga nós no YouTube, no Instagram, e também no Facebook. Se inscreva lá, você do YouTube, que daqui a pouco vai estar lá no YouTube lá, daqui a pouco também vai estar no Facebook. Isso aqui está sendo gravado, não é ao vivo, né? Então eu quero que você faça isso aí para nos ajudar aí nosso canal no YouTube a crescer cada dia mais, tá ok? A palavra do Senhor tem que ser destacada, a palavra do Senhor tem que ser pregada a toda criatura. Um abraço, boa sorte, fique com Deus e até a próxima.